Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Ana Carolina, obstetra e ginecologista, e aqui no canal você encontra assuntos relacionados à saúde íntima feminina. Hoje vamos conversar sobre métodos contraceptivos. Vou explicar detalhadamente para você como eles funcionam e como escolher o melhor método para você. Sei que muitas mulheres têm dúvidas quanto ao uso e eficácia dos contraceptivos, mas fique tranquila que esse é o momento de tirar todas as suas dúvidas. Antes de começarmos, se inscreva aqui no canal, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo e aproveitem e já me sigam lá também no Instagram, onde a gente conversa um pouquinho mais sobre esses assuntos ligados à saúde feminina. Para começarmos, é importante que você saiba o que são métodos contraceptivos. Então, métodos contraceptivos são estratégias ou ferramentas que podem ser utilizadas para prevenir uma gestação. Eles podem ser métodos de barreira, impedindo fisicamente o encontro entre o óvulo e o espermatozoide, ou métodos hormonais, bloqueando funções do organismo que vão levar à fecundação. Vale a pena ressaltar que os métodos contraceptivos têm a função exclusiva de prevenir uma gestação, ou seja, seu objetivo não é prevenir infecções sexualmente transmissíveis e outras doenças. Ainda assim, é possível que alguns dos métodos de contracepção também sirvam a esse propósito, sendo ao mesmo tempo uma barreira contra doenças e contra gestações indesejadas. Os métodos contraceptivos têm uma longa história e eu tô falando de séculos atrás, viu? Antigamente, os métodos contraceptivos mais peculiares eram recomendados, como por exemplo, no século II, Sorana aconselhava que a mulher contraísse o abdômen e retivesse a respiração para que o sêmen não atingisse o fundo do útero. Já entre os romanos, as mulheres tomavam soluções de água, sal e vinagre. Ao longo do tempo, receitas com ervas, cremes e óleos vegetais também eram tidos como contraceptivos, ou seja, a busca por esses métodos sempre foi uma realidade, mesmo que essas soluções não façam nenhum sentido hoje. Mas somente na década de 50 foi inventado e na década de 60 foi comercializado a primeira pílula anticoncepcional. A pílula teve um papel muito importante na revolução sexual dos direitos reprodutivos das mulheres. Desde essa época, nós tivemos muitos avanços e variações na formulação das pílulas anticoncepcionais, possibilitando diferentes opções para as mulheres de acordo com suas necessidades e preferências. Agora que já contei um pouquinho da história dos métodos contraceptivos e para que eles servem, vou explicar sobre alguns métodos mais utilizados pelas mulheres. E vamos começar falando do mais utilizado, que é a pílula anticoncepcional. A pílula é um dos métodos mais conhecidos, por ser prático, por ser fácil de iniciar. É um comprimido que contém geralmente uma combinação de hormônios que consta de estrogênio e progesterona sintéticos ou progestágenos, como a gente chama, e que tem a função, dentre outras, de inibição de ovulação, modificação do muco cervical e também afinamento do endométrio, que é a camadinha de dentro do útero, onde o bebê iria se alojar, e que também, quando esse endométrio está muito fininho, como o anticoncepcional deixa, não permite que esse embrião ele cole ali no útero, que ocorra a nidação. O afinamento do endométrio, ele prejudica, ele impede a nidação, já que a nidação precisa de um endométrio mais espesso, mais engrossado, um endométrio preparado para receber esse embrião. A pílula anticoncepcional foi uma verdadeira revolução na área da saúde. Foi a partir dela que as mulheres puderam determinar, ter mais controle sobre o próprio corpo, decidir quando e se queriam ser mães. Mas há vários tipos de pílula, sendo cada uma com sua proposta, seu risco, seus benefícios. A prescrição do anticoncepcional ideal é individualizada e só pode ser feita por um ginecologista após a realização de uma série de perguntas. Isso é um dado bem importante, pois muita gente acha que para iniciar um método contraceptivo é necessário vários exames, sendo que a maioria deles a gente consegue indicar e avaliar adequadamente apenas com uma consulta com o que a gente chama de anamnese, que é essa conversa inicial, colhendo dados sobre as contraindicações que cada paciente pode ter a algum dos métodos contraceptivos e oferecer e apresentar aqueles que são indicados ou que não haja contraindicação para aquele paciente, para aquela paciente no caso. Então, um detalhe que eu acho importante a gente ressaltar aqui é que muitas vezes a gente ouve relatos de pacientes falando: poxa, eu não me dou bem com anticoncepcional. E é muito difícil que uma mulher não se dê bem com nenhuma das composições, né? Existe até a possibilidade de que a mulher
opte por não usar hormônio. Isso é um desejo legítimo, né? Mas aquela mulher que não tem nenhuma contraindicação para o uso de métodos hormonais, dificilmente a gente não consegue encontrar um que se adapte bem àquela mulher. Trouxe aqui para vocês, só para exemplificar, diversas dosagens de hormônio. Então aqui a gente tem os anticoncepcionais orais combinados, que são os mais famosos e os que têm mais opções. Dentre esses combinados, a gente tem o estrogênio, como eu já falei para vocês, em que ele vem normalmente na forma de etinil e estradiol. Atualmente a gente tem composições mais modernas que utilizam um estrogênio mais semelhante ao que a gente produz naturalmente, ao invés do etinil e estradiol, tá? E a gente varia as doses desse etinil e estradiol e a progesterona que acompanha esse estrogênio também. Diante disso, a gente tem opções de progesteronas que são que tem um efeito de menos retenção de líquido quando a paciente tem preocupação com essa queixa, de mais resultado, um efeito mais potente com relação a antiandrogenismo, ou seja, a efeitos benéficos na melhora de sintomas como a acne, como excesso de pelos, como a oleosidade da pele. Então a gente tem progesteronas que são mais indicadas para isso. Temos progesteronas que são mais neutras. Então a gente tem diversas combinações aí de doses e de progesteronas que tem uma larga variedade, muita opção aí. E temos também as opções com progestágenos isolados. Os anticoncepcionais com progesterona isolada, eles têm algumas características que são o efeito neutro com relação ao aumento do risco de trombose, podendo ser útil para algumas pacientes que têm contraindicações ao uso de métodos combinados, mas que não necessariamente vão ter contraindicação para uso de progesterona isolada. Também tem a vantagem de serem compostos que são liberados para uso na amamentação, então são interessantes nesse momento também. Além disso, os progestágenos isolados também são as opções mais seguras para as pacientes acima de 35 anos, para as pacientes que têm alguma comorbidade como hipertensão, diabetes. Então também tem muito uso, muita aplicação clínica para essas pacientes que muitas vezes pensam que não podem ou não devem utilizar hormônio, e a gente tem essas opções. O DIU é um método contraceptivo que geralmente é classificado como método de barreira, já que ele funciona também impedindo a passagem dos espermatozoides pelo canal vaginal até o útero, além de também estar ali ocupando o útero, a cavidade uterina, no local onde o bebê, teoricamente, ficaria no caso de uma gestação. Mas a gente não pode esquecer também das outras formas de ação desse método, né, do DIU, que é através da liberação dos íons, no caso do cobre, né, do DIU não hormonal, do DIU de cobre, a liberação desse cobre que é tóxico. Então, além dessa proteção, né, através da barreira física do DIU, a gente não pode esquecer que também existe a liberação dos íons de cobre, né, aí no DIU não hormonal, e que esse cobre ele é tóxico aos espermatozoides, assim como a versão do DIU, que é uma versão hormonal, uma versão que libera também hormônio, otimiza ainda mais essa proteção através do afinamento do endométrio, dessa partezinha interna do útero, dificultando a anidação. Dessa forma, a versão hormonal dificulta a anidação até mesmo quando esse DIU ele não está posicionado no lugar adequado, tá? O DIU é um objeto pequeno que é introduzido no útero por um ginecologista e é trocado de acordo com o tempo de validade de cada dispositivo. Então a gente tem dispositivos que duram 5, 3, 10, até 12 anos, tá certo? É um método que ele é duradouro, então a maioria deles todos eles vão durar aí pelo menos 3 anos, sendo que a maioria deles vai durar de 5 em diante. Então, o legal do DIU é que ele é um LARC, que é um método de longa duração, inclusive sendo as opções mais indicadas para pacientes adolescentes, jovens e até mesmo para pacientes adultas ou com idade mais avançada, porém que tenha certeza que não deseja a contracepção nos anos seguintes. Porém, além de ser um método duradouro, ele é também facilmente reversível. Então, mesmo o DIU durando aí 5, 10 anos, você pode retirá-lo caso não haja uma boa adaptação, caso não goste do método por algum motivo ou desejo de gestar em um período menor do que a validade final desse dispositivo.
Além disso, o DIU também pode ser introduzido durante o parto e a gente hoje tem muitas opções de DIU, tá? Eu trouxe aqui pra vocês só pra mostrar. Então, aqui temos DIU de prata, DIU de cobre, DIU Comfort, que ele não só tem um tamanho diferente, mas ele também tem um formato diferente, tá? Então, a gente tem DIUs para diferentes formatos de útero, além dos DIUs hormonais, que também tem suas peculiaridades. Temos no canal um vídeo apenas sobre DIU, tá bom? Em que eu tiro todas as dúvidas aí de vocês sobre DIU e vale a pena, se o DIU aí tá entre os seus métodos favoritos, o método que você mais se interessou de conhecer melhor, vale a pena dar um pulinho lá nesse vídeo, porque ele tá bem completo, tá? O implante contraceptivo é uma pequena cápsula, na verdade no formato de um pequeno bastão, como se fosse um palitinho de fósforo. Esse implante, ele contém o hormônio etonogestrel. Esse é o único tipo de implante liberado pela Anvisa para contracepção no Brasil, tá certo? As outras opções aí conhecidas e vendidas como chip da beleza ou implante de outras substâncias não são reconhecidas pela Anvisa e não tem comprovada ou bem estudada, bem avaliada sua função contraceptiva. Falando desse implante, ele tem como função impedir a liberação do óvulo lá no ovário, além de alterar também a secreção do muco no colo do útero, dificultando a entrada do espermatozoide. Ele é introduzido embaixo da pele por meio de um aplicador descartável. Geralmente a gente coloca nessa região aqui do braço, dá até pra sentir, geralmente, se você pressionar, tá certo? Esse implante dura 3 anos e ele previne a gestação de uma forma muito eficaz, estando aí ao lado do DIU hormonal como os métodos campeões em eficácia, mais eficazes até mesmo do que a laqueadura tubária. A questão do implante, ela é bem interessante, primeiro por ser um método de longa duração, como eu expliquei sobre o DIU, sendo muito interessante e os mais indicados aí pela Organização Mundial de Saúde para adolescentes. Além disso, é legal o fato dele não ser administrado por via oral, pois é uma ótima opção para aquelas pessoas que têm uma dificuldade na ingesta dos comprimidos da pílula, por exemplo, por questões relacionadas a efeitos colaterais gástricos. Então ela não passa pelo estômago, diminui as taxas de enjoo, tá certo? Não afeta aí nem o sistema gástrico nem hepático. Além disso, por ser composta apenas de progestágeno, né, de um tipo de progesterona, ele tem a vantagem que eu expliquei para vocês nas pílulas do uso de progestágeno isolado e do não uso do estrogênio, que significa que é um método que ele não aumenta o risco de trombose, ele é neutro com relação a esse risco, tá? Além de diminuir sintomas de TPM, é muito interessante para pacientes adolescentes. Queria falar um pouquinho para vocês de 2 métodos que nem são tão conhecidos ainda, mas que são muito legais, principalmente por conta da questão que eu falei para vocês da dificuldade de algumas pessoas na ingesta dos comprimidos, seja por enjoo, seja por dor no estômago. Então a gente tem aí composições com estrógeno e progesterona também, tá certo? Não só com progesterona como é o implante, mas o adesivo e o anel vaginal são métodos combinados com estrógeno e progesterona. Esses métodos combinados são métodos em que a gente consegue fazer aquelas pausas para que a menstruação ocorra, tá? Que algumas pessoas ficam incomodadas com o fato de emendar e não menstruar, que é algo que acontece na maioria dos métodos de progesterona isolada. E o adesivo, ele é bem simples de usar, o fato de não passar no estômago, né? Por quê? Porque ele é colocado na pele e o anel vaginal é colocado dentro da vagina. Então, o hormônio, ele é absorvido através da pele ou através da mucosa vaginal, sendo que o anel vaginal, a opção que a gente tem no Brasil, tem hormônio suficiente para durar por 21 dias, então geralmente a gente usa por 21 dias e dá a pausa dos 7 dias, retira, fica 7 dias sem e reintroduz o anel vaginal após 7 dias, fazendo esse ciclo aí como o da maioria das cartelas de anticoncepcional oral. Já o adesivo, ele dura apenas 7 dias e a troca é feita semanalmente, geralmente para simular esse ciclo, a gente faz a colocação do adesivo por 3 semanas seguidas e fica 1 semana sem o uso do adesivo. E também simula ciclos menstruais regulares de aproximadamente 28 dias.
O adesivo pode ser colocado em diversos locais do corpo, como no braço, na barriga, nas costas, no bumbum, mas deve evitar a região das mamas, na verdade a região do tórax de maneira geral. E o ideal é que a cada nova aplicação, a cada troca de adesivo, você troque também a posição, então você faça um rodízio das regiões em que você aplica o adesivo. Essa preocupação não tem com o anel vaginal, né? E os dois, como eu falei pra vocês, pode realizar essas pausas de 7 dias após cada 21 dias de uso, né? Ou 3 adesivos ou um anel vaginal, mas também pode ser feito, assim como com o anticoncepcional oral, a técnica, né, de regimes estendidos em que a gente emenda cartelas, ou nesse caso, emenda esses contraceptivos de adesivo ou de anel vaginal, que significa apenas não fazer essa pausa e já iniciar no 21º dia trocar. Então, tirou o anel, depois de 21 dias, coloca um novo anel. Dessa forma você vai emendar e não vai descer a menstruação, certo? Não vai ter esse sangramento, que a gente na verdade nem se chama propriamente de menstruação, mas não vai ter esse sangramento planejado, né, entre uma aplicação do anel e outra. Um outro método não hormonal, que até agora de não hormonal só apresentei para vocês o DIU, né, é o diafragma. Então, o diafragma é um método de barreira, ele é um pequeno anel de plástico que a função é impedir a passagem dos espermatozoides, evitando que ele chegue ao seu destino, né, que seria o útero. Ele deve ser inserido no canal vaginal alguns minutos antes da relação sexual e pode ficar ali no canal vaginal por até 12 horas. É um método que ele tinha caído um pouquinho no desuso aqui no Brasil, porque a gente não tinha opções de diafragma para venda, para comercialização. E há cerca de 2 anos, uma marca de fabricante de DIU relançou um diafragma. A gente tem que lembrar que é um método que tem uma taxa de eficácia um pouco mais baixa, que deve ser utilizado sempre com um espermicida, que é um tipo de gel que é colocado aí nesse anel, né, nesse diafragma, para aumentar, para já matar, né, alguns dos espermatozoides ainda ali no canal vaginal, para tornar a eficácia um pouquinho mais alta, mas é um dos métodos que a gente tem disponível atualmente também no Brasil, é o diafragma, que tinha ficado aí um pouco esquecido nos últimos anos. A laqueadura é um procedimento cirúrgico que impede a fecundação através da interrupção da comunicação entre o útero e os ovários, que é a trompa, o nome desse canal, tá bom? Ele é um método que é um pouco mais ousado, já que sua reversão nem sempre possibilita uma nova gestação. Então a gente considera como um método irreversível, um método permanente. Então é muito importante que a mulher tenha muita segurança com relação ao desejo de uma esterilização permanente, pois é um método que, mesmo existindo a reversão da laqueadura, as suas taxas de eficácia, né, após a reversão não são tão boas assim. Até o ano passado, a gente tinha algumas regras bem ultrapassadas com relação à realização da laqueadura. Porém, recentemente, a gente teve novas regras que permitiram seu acesso por boa parte das mulheres. No meu perfil do Insta, tem um post explicando direitinho o que mudou com as novas regras. Mas, pra mim, o mais importante é citar a retirada aí da obrigatoriedade da autorização do parceiro para a realização da laqueadura. Isso aí é um atraso de vida, né? Que ainda bem que foi modificado. Mas algumas outras coisas modificaram nessas novas regras. Então, confere lá o post, tá bom? É importante também lembrar que a laqueadura é um método mais invasivo. É uma cirurgia, geralmente pode ser realizada por meio de vídeo, mas que quando é uma cirurgia aberta, exige anestesia, tendo todas as complicações aí que podem estar relacionadas à anestesia. Também complicações relacionadas a qualquer cirurgia em que você vai acessar a cavidade abdominal, né? Então, é algo que é importante de ser avaliado. Lembrar que a esterilização definitiva, se você tem um parceiro fixo, se o seu parceiro cogita a possibilidade também da esterilização definitiva, o método masculino, que é a vasectomia, ele é menos invasivo, mais seguro, menos complicação. Então, eu sempre levo minhas pacientes a questionar um pouquinho, nessa situação em que haja uma parceria fixa, a possibilidade de realizar isso através da vasectomia e não da laqueadura, tá? Por último, porém, não menos importante, temos a camisinha, preservativo, condom. São vários nomes
para essa que é tão popular e ao mesmo tempo deixada de lado por muitas pessoas. Os preservativos servem tanto para evitar gestações como também para prevenir contra infecções sexualmente transmissíveis, como é o caso do vírus do HIV. Existem preservativos masculinos e também femininos. O preservativo feminino, ele não é tão utilizado, mas deveria ser, já que ele tem uma cobertura maior da região íntima feminina e protege até mais do que o preservativo masculino, pois tem uma área de contato, né, entre a pele, entre as genitálias das pessoas envolvidas, muito menor do que com o preservativo masculino, em que a base do pênis não fica protegida. Então, dessa forma, ele ajuda na prevenção da gravidez e também de diversas infecções sexualmente transmissíveis. Lembrando também que a camisinha feminina pode ser utilizada no sexo entre duas mulheres, afinal, há o risco de transmissão de doenças, mesmo que uma gestação não seja possível nesses casos. Então, independente do seu método contraceptivo, o uso do preservativo deveria ser indispensável e inegociável. Afinal, é o único método que previne também contra ISTs e a gente tem que se lembrar que isso deve ser uma preocupação sempre e com qualquer parceiro, mesmo com parceria fixa. A escolha do método contraceptivo ideal depende de muitos fatores, como sua idade, estado de saúde, estilo de vida, objetivos reprodutivos, desejo de outros efeitos relacionados àquele método, como melhora de acne, melhora de algumas queixas e também como suspensão de uma menstruação que porventura seja muito dolorosa, muito incômoda ou traga muitos sintomas desconfortáveis. Na verdade, o método contraceptivo precisa mesmo encaixar na sua rotina. Ou seja, não adianta você escolher uma pílula anticoncepcional se você vai esquecer com facilidade de tomá-la. Mas também precisamos lembrar que a decisão de qual método utilizar deve ser feita sempre com o auxílio de um ginecologista. Nós vamos avaliar o seu caso, seu quadro de saúde, prós e contras de cada método baseado no que você tem como expectativa para aquele método, mas nunca, em hipótese alguma, faça uso de métodos contraceptivos, principalmente método hormonal, sem antes procurar um ginecologista. Agora, você já conhece os métodos contraceptivos e o que você deve fazer para escolher o melhor método para você. Lembrando, mais uma vez, que a opinião de um ginecologista é crucial nesse momento. Desejo que você possa contar com a opinião de um ginecologista com quem você tenha vinculação e confiança para poder te auxiliar na escolha do melhor método para você. Então, se tem muito tempo que você passou por uma consulta ginecológica e está procurando um método contraceptivo, não deixe de agendar para poder conversar melhor sobre isso e chegar em uma decisão que seja adequada para você. Qualquer dúvida que tiverem, deixe aqui nos comentários ou me mandem lá no Instagram. Não se esqueçam de inscrever no canal, deixar seu like aqui no vídeo para eles aparecerem mais vezes para vocês. E foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima!